Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live do Ranking dos Políticos. Hoje vai ser uma live muito interessante para a gente poder falar sobre a reforma tributária que acabou de ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados. E aí vai ter uma convidada muito especial, uma conselheira aqui do Ranking dos Políticos, a querida Duquesa, esperando ela aqui entrar. Reforma tributária, né, que a regulamentação, né, da reforma tributária, a gente teve a PEC que foi aprovada no ano passado e esse ano a gente teve a regulamentação, né, o PLP 68 da reforma tributária que foi aprovado. Ainda tem, né, a gente ainda vai discutir ainda sobre o PLP o 108 que regulamenta, né, o comitê gestor. Então a discussão ainda vai se alongar muito ainda, né? Mas eu acho que já é um grande avanço, né, para todo o sistema tributário do país. Opa, Oi, tudo bem? eu tô e você? Tá me ouvindo bem? Tô bem também. Sim, tá tudo bem. Consegue me escutar bem também? Consigo. Então tá. Começando aqui a nossa live, vou pedir que você se apresente, para falar um pouco sobre o seu trabalho, sua atuação. E você que é especialista, né, na área de tributária, então ninguém melhor que você para poder falar sobre a reforma tributária, né? Fico muito lisonjeada com isso, mas sim, sou especialista. Como se alguma vez alguma criança já tivesse dito, né? O meu sonho é ser tributarista. Isso nunca aconteceu. Mas sim, eu sou especialista em direito tributário, sou consultora tributária e estou aqui nessa área já há 18 anos, trabalhando com tributação. Bom, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Aham. Dos grandes pontos, acho que travou um pouquinho. Oi, tem um problema aqui de conexão. Oi. Eu acho que, eu acho que ela caiu. Já tá. Eita. Acho que Oi. caiu, né? É, Do nada. conexão. Mas para a gente falar, eu queria falar um pouco sobre a questão da insegurança jurídica, né? Hoje aqui no país a gente vê que grande parte das empresas gastam muito dinheiro e tem uma insegurança jurídica muito grande, né? A gente viu agora com a desoneração da folha. Em um dia você tinha que pagar X, no outro dia você tinha que pagar 3x sobre a sua folha de pagamentos. Então a gente tem uma insegurança jurídica muito grande e a reforma tributária, um dos seus principais pontos, era justamente para conseguir arrumar e corrigir esse problema da insegurança jurídica que assombra o nosso país há muitos anos, né? Então eu queria te perguntar como que você avalia que a reforma tributária vai conseguir melhorar a questão da insegurança jurídica aqui no nosso país? Eu acho, Danilo, o principal ponto quando a gente fala de insegurança jurídica é que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. A gente acha que o lado mais fraco, no caso, são as empresas, mas não é sempre assim. O que acontece, especialmente com a tributação do consumo, é que isso passa para a gente é que perde, nós consumidores que acabamos perdendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o problema da insegurança jurídica, que é a famosa tese do século, né? Que é a questão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Quando essa discussão se arrastou aí por quase 20 anos, o que aconteceu foi o seguinte: esse é um tributo que ele é cobrado sempre que você faz uma compra. Ele é um tributo sobre o consumo. Então a gente foi lá e pagou. Como isso ficou discutindo muito ao longo disso, as empresas acabaram o quê? Pagando a mais. Enquanto se discutia. Quando deu ganho de causa para as empresas venceram o processo, quem recebe o dinheiro de volta são elas. A gente que comprou os produtos e teoricamente arcou com o imposto, nós consumidores não recebemos nada de volta.
Então, isso é que eu coloco quando a gente fala de insegurança jurídica. E por que que existe essa insegurança jurídica? Porque é tudo Uhum. intrincado, é tudo muito difícil, muito complexo de você entender. Então, quanto mais direto, e aí a gente tem ali uma coxa de retalhos na tributação do consumo no Brasil, aí a gente tem PIS e COFINS federal, a gente Uhum. tem IPI federal, aí a gente vem com ICMS estadual, ISS municipal. Então, Uhum. tudo isso acaba tornando muito difícil, né, muito complexo, e aí que a gente tem a insegurança jurídica. A questão da reforma é justamente simplificar. Quando a gente simplifica as coisas, aí a gente corre menos risco de ter esse tipo de discussão ao longo aí de Uhum. 20 anos e tal, e que só penaliza o consumidor. Então eu falo assim, a reforma tributária ela é boa para quem está consumindo, né, para a gente, né, como consumidor na ponta, e para as empresas. Então a ideia é deixar transparente. O que não significa que as coisas vão baixar de preço, Uhum. pelo amor de Deus. Muita gente me Aham. pergunta isso, Uhum. muita gente fala isso no perfil. Ah, vai baixar o imposto. Gente, nunca baixou o imposto no Brasil, não vai começar agora. Então a gente nunca viu esse Aham. negócio, não é que a gente vai começar. Ah, a gente está falando de ter uma redução no preço dos produtos. Não, esqueçam. Isso não vai acontecer. O que a gente vai fazer é isso, é um caminho para isso tentar ficar mais claro para a gente conseguir Uhum. depois brigar por alguma coisa, uma Sim, redução, sim. enfim. Aham. O que eu vejo é que a gente tem muito uma questão desigual, né? Hoje, como a nossa tributação ela é muito focada realmente no consumo e não na renda, aqueles que ganham mais, na verdade, pagam o mesmo imposto, porque eles estão consumindo os mesmos produtos, que tem uma carga tributária muito alta, justamente por ser uma reforma, por ter um sistema tributário muito focado no consumo, né? E, ou seja, aquela pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais dinheiro, ela com certeza vai consumir ali, por exemplo, ela consome o mesmo arroz, ela consome o mesmo feijão, e ela está ali pagando a mesma tributação daquele que recebe menos. Então acaba que o que recebe menos, aquela pessoa mais humilde, ela acaba acarretando com uma carga tributária muito maior, né? E E uma quanto dos menor pontos a da reforma, renda, né? e já te interrompendo, Uhum, mas quanto menor a renda, maior é o valor, o percentual destinado para o consumo. uhum, Porque essas pessoas não têm poupança, elas sim, não têm sim, sim, investimento. Então, tudo aham, elas usam no consumo. Então, a carga delas uhum, percentualmente é maior. sim. E aí, uma das formas que a reforma trouxe para poder corrigir esse problema é a questão do cashback, né? Ou seja, se aquela pessoa vai poder ali pegar um dinheiro de volta, bem nesses estilos hoje virou moda, né? Esse sistema de cashback, para justamente aquela pessoa menos favorecida consiga, né, ter uma parte dos seus impostos de volta, né? E como que você avalia essa proposta, como que você acha que ela vai ser implementada, né? E se realmente vai ter uma efetividade pensando a longo Eu, prazo, eu né? era muito cética quanto a isso. Quando Uhum. isso começou, essa discussão, eu era extremamente cética, porque eu falava, isso não vai funcionar no Brasil. A gente Uhum. conhece como é que o Brasil funciona, especialmente o brasileiro. Então, eu imaginei, isso não vai funcionar no Brasil. Mas a gente tem hoje alguns elementos, alguns estados que já implementaram isso de Uhum. alguma forma, que parece que funcionou. A gente tem também experiências, por exemplo, que a gente teve na pandemia, com uma transferência, né, de as pessoas com o próprio cartão recebiam o dinheiro no próprio cartão, Uhum. ali numa conta específica, e que funcionou de uma maneira que foi a contento, vamos dizer assim. Uhum. O cashback é a única arma que a gente tem dentro de uma tributação de consumo para reduzir o que a gente chama de regressividade, que é aquilo que eu tava explicando. É quando a pessoa que tem a renda menor acaba comprometendo uma parte maior da renda e ela ali percentualmente paga mais impostos do Uhum. que uma pessoa que tem uma renda mais alta. Então, todas as vezes quando a gente tem esse mecanismo, qual que é o mecanismo? O mecanismo não é a desoneração, porque aqui a gente Uhum. tem uma coisa quase que como instintiva. Por exemplo, a gente pensa assim, olha, se eu quero, né, prover absorventes, né, para as mulheres como em geral, né, para Uhum. as pessoas em geral, o que eu faço? Eu tiro o imposto dele, e ele vai ficar mais barato. Uhum. O problema é que isso é feito de uma maneira linear, e aí o que acontece? Isso alcança, inclusive, quem não precisa. Por exemplo, no meu caso, eu vou comprar e aí o Estado tá Uhum. fornecendo um subsídio para aquilo que eu não preciso, economicamente Aham. falando. O cashback ele corrige isso. Então ele devolve o imposto para quem de fato precisa. Então ele, por mais que eles tenham N maneiras que a gente pode criticar e tal, ele é o único instrumento efetivo que a gente tem Uhum. que isso vai alcançar as pessoas que mais precisam. Não é a Uhum. desoneração ampla, porque a desoneração ampla é cara e acaba Sim. sendo alcançando ali quem não precisa. Ah, é um
subsídio muito grande, assim, né? Que, querendo ou não, acaba incentivando, né? Mas outro ponto também sobre a reforma é a questão da transição, né? Obviamente você não consegue mudar um sistema tributário enorme, assim, valendo amanhã. A lei está em vigor a partir da sua data de publicação. Não existe isso. É um sistema tributário muito grande que envolve entes federais, entes estaduais, entes municipais, toda uma unificação de impostos e que está prevista que só termine, na verdade, em 2033. Ou seja, faltam alguns bons anos ainda para que a gente possa terminar nessa transição do sistema tributário. E assim, como que você avalia essa questão, né? De realmente precisava de uma transição tão longa, a gente conseguia fazer uma transição mais curta, ou o Brasil pode acabar sofrendo uma insegurança jurídica, né? Por ter essa transição muito grande, né? Eu queria uma transição menor, mas até aí, Uhum. entre o que eu quero e o que é possível de fazer, existe uma diferença muito grande. A gente precisa respeitar normas que foram definidas muito antes da gente discutir a reforma. Então, por exemplo, a gente tem o caso da Lei Complementar 160, que estabelece, né, que perpetua os benefícios até 2032, os benefícios de Aham. ICMS. Então, não tem como você tirar o ICMS e sem afetar essas empresas que, de uma certa forma, têm essa segurança jurídica, né? Esse contrato, vamos dizer assim, Uhum. que elas se apoiam nesse ponto legal aí, que elas têm esse benefício até 2032. Tudo isso precisa ser observado. Agora, o período de transição vai ser complexo? Vai. Vai ser desafiador ao Uhum. extremo, porque a gente vai ter dois sistemas muito distintos, Uhum. convivendo ao mesmo tempo, num percentual que eu, né, particularmente julgo muito Uhum. abaixo. A gente podia ter ido ser mais agressivo Aham. ali na mudança dos anos, né, na Sim. faixa dos anos, a gente poderia ser bem mais agressivo. A gente optou por não ser, mas a gente vai ter muito trabalho. Então, você vai ter dois sistemas convivendo ao mesmo Uhum. tempo. Aqui eu faço uma analogia, uma brincadeira, como uma reforma que você faz morando na Uhum. casa. Então, vamos combinar. Não dá para a gente sair todo mundo do Brasil, faz a reforma e a gente Aham. volta. Então, a gente vai ter que continuar morando aqui. Então, quando você faz uma reforma na sua casa e você continua morando, é aquele inferno. Uhum. É pó, é gente passando, é uma confusão, nada fica limpo, aquela coisa toda. Isso Uhum. não vai ser diferente na transição da reforma tributária. Não vai ser difícil. Como toda reforma é difícil, especialmente Aham. essa aqui é do consumo. Então, vai ser desafiador. A gente pode ter aí alguns impactos, que eu acredito que a gente vai ter alguns Uhum. impactos de inflação, sem sombra de dúvida, porque todo mundo vai Uhum. ficar incerto e o ajuste muito provavelmente é para cima, Uhum. mas a gente é uma coisa que a gente precisa passar. Aham. Se a gente não passar por isso, Uhum. não tem como a gente chegar do outro lado. Então não adianta a gente também ficar chorando e falando assim, nossa, eu queria tanto uma reforma de tal, 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 e não Uhum. sofrer com isso. Não tem jeito, a gente vai ter que passar por isso. Aham. E assim, vale lembrar também que a própria reforma ela já tem alguns dispositivos de que realmente se a alíquota aumentar, algumas medidas são revogadas, né? Então já tem várias travinhas ali na própria reforma que fazem com que o texto, né, volte ao antigo, volte ao sistema anterior. E falando já sobre o IVA, né, a alíquota, muitas pessoas já estão calculando aí que vai chegar em torno de 27%, né? O maior IVA do mundo, né? Uma taxa realmente muito alta e que realmente o Brasil é um país que tributa muito, né? E assim, como que você avalia essa percepção também popular sobre o IVA, ou se realmente, é igual você falou, né? A reforma não veio para diminuir impostos, veio realmente Isso, para corrigir o problema é tributário, né? Então, assim, como isso. que você avalia? Eu falo assim, o brasileiro ele é muito bom em ficar bravo com o famoso imposto boleto. Então, quando o imposto é boleto, ou seja, ele chega, ele vê, e aí você vê o brasileiro todo bravo com o DPVAT, porque aquilo ali você pega, você sabe o que que é aquilo. Uhum. Então, chega o IPTU na sua casa, a pessoa fica brava. Sim. Chega ou a linha do desconto do imposto de renda no contra-cheque, a pessoa fica brava. Esse é o imposto que aparece. Quando Uhum. você enche o seu carrinho de supermercado, isso não aparece. Então você coloca ali o preço que está ali, né? O que você tem ali. Na realidade, você não sabe quanto é de imposto, ninguém sabe. Eu Uhum. não sei. Eu falo isso para você. Eu não faço a menor ideia. Porque existem uma série de benefícios fiscais para determinadas empresas e outras não, determinada coisa e outra não. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que me impede de verdade de saber quanto eu estou pagando de imposto. Então, Uhum. quando você tem essa reforma que vai caminhando para esse lado, Uhum. para você saber exatamente o quanto você paga, eu acho que, para mim, por exemplo,
é a primeira coisa, é o primeiro passo para a gente trazer a sociedade para o debate, para a gente trazer a sociedade para entender o que, que ela está pagando e aí sim ela poder cobrar. Isso que eu Uhum. acho que é um ganho muito grande, né? Como falando de cidadania mesmo. É um ganho muito grande do ponto de vista cidadão. Por exemplo, amei a discussão que a gente ficou, invariavelmente, dos importados ou não, e aí ficou todo mundo discutindo aquilo, virou tema de Uhum. rede social, virou tema de vídeo de todo mundo. Eu falo assim, gente, isso é muito bom, porque as pessoas estão discutindo, as pessoas estão participando daquilo ali. E hoje você não participa, hoje as pessoas são alienadas daquilo ali, então elas não conseguem ficar indignadas com o imposto de consumo, porque ele está no preço. Você vai comprar um computador, ele custa R$ 4.000. Então é R$ 4.000, é R$ 4.000 em Sim, computador. Não é o computador, mas o imposto disso, o imposto sim, daquilo. sim, Então não sim. existe. Então é isso, essa percepção, tirar o brasileiro desse limbo, dessa escuridão que a gente fica hoje, vamos dizer assim, que a gente não sabe. Agora, se a gente vira e fala assim, Ah, essa é a maior alíquota do mundo, sabe o que eu tenho a impressão? Eu tenho a impressão que a gente está num quarto todo bagunçado e o pessoal não quer acender a luz. Entendeu? O incômodo é uhum. acender a luz. A gente vai continuar no mesmo quarto, na mesma bagunça, mas não pode acender a luz, porque eu não quero ver a Uhum. bagunça. Eu não quero ver tudo que eu já pago. Então, se a gente for ver, por exemplo, hoje, a gente paga uma alíquota muito maior em um monte de produtos. É Ah, 32, 35, 40, 60% em vários uhum. produtos. Então, tudo isso a gente precisa, é importante da gente perceber e é importante a gente acender essa luz. Entendeu? Porque só a partir de acender essa luz é que a gente vai conseguir brigar por alguma coisa. Sim. Então, é isso que eu acho assim que é a grande contribuição da reforma. Uhum. Assim, eu particularmente, quando eu vou fazer ali meu carrinho de compra do supermercado, depois que eu saio no caixa, vem o cupom fiscal, né? E aqui em Brasília, pelo menos, sei lá, valores aproximados do E nunca tributo, que já dá mostra que certo, tá? assim, já é um valor aleatório, assim, você já vê Nunca ali dá valores certo. aproximados. E eu Exatamente. Então, tenho, eu tenho um guardado com muito carinho de uns vinhos que eu comprei que veio tributos sim. aproximados 000. Falei, meu, que lindo! Aí É, eu guardei, foi tão carinho por esse papelzinho, aí eu tirei sim. foto, guardei, falei, fui no free Aham. shop e não sabia. Ah, Então, a questão toda é essa identificação. O brasileiro ele não consegue. Então, o brasileiro ele não fica indignado com o imposto do consumo, porque ele não vê. Então, assim, se eu não estou vendo o que está acontecendo, eu não estou vendo a minha cobrança, eu vejo assim, nossa, nós vamos uhum. ter a maior alíquota do mundo. Aham. Mas, gente, a gente já paga. A questão é acender a luz. Não fique Sim. bravo Ah, com a bagunça. Não fique bravo com o fato de acender a luz. Fique bravo com a é. bagunça. Sim, eu particularmente quando eu vou no supermercado ali, vou comprar um vinho também, aí eu já penso, meu Deus, imposto seletivo agora, imposto seletivo aqui, ó, vai ser uma taxa muito mais alta, daqui um ano aí eu vou pagar muito mais caro, mas o imposto seletivo realmente são aqueles produtos, né, que o governo quer desincentivar, É né? isso. Teve muita mobilização dos setores, né? Aqui em Brasília eu acompanhei muito, aqui dentro do Congresso Nacional, todos os setores se movimentando em prol dessas alíquotas reduzidas, né? Algumas em alíquota 100%, a gente teve o caso ali da Abras, da Associação de Brasileira de Supermercados, que conseguiu incluir a cesta básica na alíquota zero. Teve cada setor ali, desde café expresso, café colonial, sabe? Vários setores específicos fizeram movimentações para poder se encaixar dentro dessas reduções de alíquota, né? Então a gente viu uma movimentação de todos os setores muito grandes na reforma, justamente pelo seu impacto, né? Exatamente. E aí agora que veio, né, com o imposto seletivo, de realmente o governo, né, pegar esses produtos, né, que eles não querem incentivar, inclusive ver a questão dos carros a combustão, ver produtos de fumo, cigarros, também bebidas alcoólicas também, que são produtos que esses sim também terão uma carga tributária mais alta, né? Não, não só isso. A gente tem esse caso que vai ter a carga mais alta, e aí vai ser uma discussão enorme, mas a gente também teve a quantidade de exceções que acabou no final das contas passando. E eu acho engraçado porque essas exceções, no final das contas, virou meio que um surto coletivo, porque o pessoal ficava assim: olha, a carne tem que estar na cesta básica tributada a zero. Só que nunca foi tributada a zero, carne. A gente tem cobrança de ICMS. Então, assim, de onde eles tiraram que vai aumentar a tributação da carne, sendo que Sim. hoje já é X, certo? Então, Uhum. assim, houve um surto coletivo, mas assim, o que eu acho mais importante na reforma, e eu tenho críticas à reforma, faço as críticas sempre que aparecem, eu coloco a crítica ali. O ponto que eu acho assim que não me faz, né, não me faz ser contra a reforma é a questão é a seguinte: nós Uhum. estamos indo para o caminho certo.
É como, eu Tá. costumo brincar o seguinte, é como se a gente tivesse, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte, é como se a gente quisesse chegar em Brasília de carro, mas a gente estava descendo para o sentido Rio de Janeiro. Então, assim, a gente não estava indo para o caminho certo. Agora a gente tá. Tá pegando um caminho mais longo? Tá. Mas a gente, ao mesmo tempo, pode cortar esse caminho a qualquer momento. Pelo menos a gente está na direção certa. Então, Uhum. esse é o ponto. É isso aqui fica. Mas é lógico, a gente tem uma série de discussões. Eu já vi um monte hoje de gente aqui, de pessoal falando: o meu serviço tem que ser com a alíquota de 60% de redução. Aí vem veterinário, vem não sei o quê, plano de saúde para pet. Aí é uma loucura. E aí vai entrando todo mundo. Mas eu acho que isso tudo faz parte do jogo político, faz parte do que a gente estava Sim. esperando, né, acontecer, e ainda é muito menor em complexidade do que o que a gente tem hoje. Aham. Assim, duas críticas que eu particularmente tenho muito, que teve na reforma do texto que veio do Senado para a Câmara, é a questão da exclusão do saneamento básico da alíquota dos 60%, da redução de 60%, né? Então, hoje um setor que já é muito beneficiado, que hoje paga em torno de 9% na alíquota deles, vai passar a pagar mais de 27%. E, assim, esse é um setor vital, assim, que garante, né, água, esgoto para muitos brasileiros, né? Então, acho que isso foi um grande problema da reforma, né? Do texto que veio do Senado para a Câmara, né? Então, assim, essa acho que foi uma grande derrota, assim, para a população brasileira, né? O grande impacto que a gente sabe que a inclusão do saneamento tem é porque ele puxa a alíquota geral muito para cima. Uhum. Muito para cima. A inclusão dele acaba puxando a alíquota excessivamente para cima. Como é que a equipe entendeu de resolver esse problema? Através do cashback para a população mais carente. Então, a população mais carente tendo cashback no saneamento e aí consegue fazer essa distribuição melhor. Mas o grande impacto ali, o que puxou mesmo, vamos dizer assim, para que não tivesse essa exceção, foi o impacto que tem sem dúvida, na alíquota. Mas aí é uma preocupação que eu também compartilho, eu acredito que a gente vai ter um caminho aí também para se discutir aí ao longo do tempo. Sim, sim. Teve a questão das funerárias também, que saíram dessa exclusão também da redução da alíquota de 60%, né? E Sim, agora o que falta mesmo para a gente terminar a questão da discussão da reforma tributária é o comitê gestor, né? A aprovação do PLP 108, que foi muito criticado também, quando veio desde lá da aprovação da PEC no ano passado, teve essa questão do comitê gestor. Eu avalio que tem muitos países hoje que tem esse comitê gestor, né? Só que o meu receio grande é que acaba virando um órgão político, né? Óbvio que você vai ter ali representação de todos os estados, mas que vira um órgão político ali para, eu preciso de uma carga menor, eu preciso aqui de um incentivo, o meu estado é melhor que o seu, então acaba que vai ser uma concentração, sabe? eu não gostava do comitê gestor. Aí, de novo, essa que é a beleza da questão técnica, que você tem uma ideia anterior e aí você vai lapidando aquilo ali, falando, Hum, pode ser que isso funcione mesmo do ponto de vista político. A grande questão do ah, comitê gestor é justamente não deixar para os estados esse grande passa-repassa de dinheiro. E isso é complicado porque a gente sabe que alguns estados têm a péssima mania de não pagar os outros. Eu estou num estado que eu tenho lugar de fala, eu posso falar isso. Então, assim, mas ninguém pode falar mal de Minas Gerais, tá? Só eu. Então, assim, eu estou num lugar de fala que é um estado que tem problemas ali para muito. quitar seus créditos, Aham, especialmente de ICMS. É o famoso qualquer dia desse aí, vou te pagando, mas enfim. Então, isso poderia acontecer entre os estados. Então, seria aquele negócio de todo um estado repassando por dinheiro para o outro. E aí você imagina, num ano eleitoral, você acha que algum gestor vai passar dinheiro para outro estado, aham, correndo o risco de ver ali, não conseguir entregar uma uhum, obra, alguma coisa. Então, assim, tudo isso faz parte dessa aham, questão do Brasil, da especificidade do Brasil. E, sim, algumas coisas me preocupam dentro do conselho, do comitê gestor, mas, assim, a gente precisa dele. Então, assim, ele faz. Aí é o famoso ruim com ele, pior sem ele. Não tem como. A aham, reforma não fica de pé sem o comitê gestor, justamente por essa questão. Porque, imagina, aí vai ser praticamente São Paulo passando dinheiro para todo mundo, a maior parte das vezes São Paulo passando dinheiro para todo mundo, porque a gente muda, né, para o princípio do destino, deixa de ser na origem, passa aham. a ser para o destino. Então, aí você tem um estado devendo para o outro, aí você já imagina como é que ia ser essa briga, essa reunião de condomínio não ia ser legal.
essa reunião de condomínio ia ser tensa. Então, a ideia do comitê gestor é justamente fazer, por exemplo, o que faz no Simples. E se a gente for parar para pensar, o Simples funciona. E o Simples, ele opera também como comitê gestor, porque ele centraliza ali recolhimentos dos 3 entes, né? União, estados e municípios, e ele funciona. Então, eu acabei tendo ali um momento, ok, tá. Foram argumentos suficientes para me convencer, vamos colocar dessa forma. Minas, não Não falando pode mal, mas falar mal de Minas, só eu. essa semana agora a gente teve a aprovação do programa de pagamentos, né? O Propag estava ali, Pacheco, no ouvido dele, de um ouvido, Romeu Zema, governador, e no outro ali estava o Cláudio Castro, ali, dois estados que, querendo ou não, estão com uma dívida São realmente 2 muito estados elevada. problemáticos. Então, assim, Muito. quando eu falo de estados que, por exemplo, São Paulo é um estado que não tem tanto problema com créditos acumulados de ICMS. As empresas não têm isso porque São Paulo tem um mecanismo melhor. Mas Minas, a gente tem empresas com milhões e milhões de reais parados, que o Estado é um crédito que ele não consegue dar vazão, e o Estado fala, olha, também não tem para te dar, e aí fica aquela coisa. Se você repassar isso, né? Se você transpor isso para um nível federativo, né, para uma questão federal, aí você vai ver o tamanho do problema. Então, assim, não é à toa que o governador Tarcísio, que era contra o comitê, foi lá para Brasília, acho que 10 minutos de explicação, ele já entendeu o tamanho do problema e ficou a favor. Então, E, falou, não, deixa quieto. Ruim com ele, pior sem ele. Então, é isso. É uma das coisas que a gente, pela nossa sistemática de organização, né, federativa, a gente precisa aceitar e ter, não tem o que fazer. Queria aqui agradecer a sua presença aqui na live, e eu acho que foi muito contributiva mesmo para a gente poder discutir sobre a reforma tributária. E eu queria aqui passar para você para dar as suas considerações finais. Olha, considerações finais, difícil, né? Porque a questão, assim, a gente fala, a reforma é o caminho certo. Tem defeitos? Tem defeitos. Mas a gente precisa passar por isso se a gente quiser ter, se a gente não quiser ficar sendo, vamos dizer assim, enganados ali pela política o tempo inteiro e a política aumentando tributos sem a gente ver. Então, eu acho que ela coloca a gente no rumo, por mais que ela tenha defeitos. A gente não tem que ficar bravo com acender a luz da bagunça, a gente tem que ficar bravo com a bagunça, não com acender a luz. A gente precisa sempre saber o que está acontecendo. Eu acho que Não, basicamente é com isso. certeza. Com certeza. A gente está aqui realmente para o desenvolvimento do país, e eu acho que grande parte passa realmente pela reforma tributária, né? É isso. E o ranking dos políticos está sempre de olho. Você, que é um prazer ter como nossa conselheira aqui no ranking dos políticos ali, é a mestre ali do tributário, né? Então, realmente é muito importante. E a gente está continuando aqui fiscalizando todo mundo, monitorando os parlamentares. E para quem ainda não acessou o nosso site, políticos.org.br, e confira ali o desempenho, né, do seu parlamentar, de quem você votou nas últimas eleições. Então, mais uma vez, eu te agradeço a sua presença. Espero que tenham mais outras lives também para a gente poder discutir o assunto. Inclusive, quando tiver o comitê gestor estiver em pauta, espero entrar em contato de novo. Serão 10 longos anos, Danilo. A gente vai se falar muito ainda. É Até isso. Muito obrigado mais. a todos que estão aqui Obrigada. acompanhando, e até mais. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.